a todos e todas que estão acompanhando esse trabalho admirável, né? Esse trabalho de persistência, de adaptação, de resiliência, né? Que os trabalhadores da Casa Espírita estão apresentando nesse momento, né? Esse momento atípico da nossa história, né? Então, é uma grande alegria atender esse convite, que inicialmente foi feito pela companheira Roberta, que é uma amiga de muito tempo, quase da infância, né? Da nossa infância na Casa Espírita, no Movimento Espírita de Comerge. Então, foi uma alegria atender esse convite, né? E gostaria de agradecer e começar, né, falando da escolha do tema, né, sobre a paz, que é algo que todos desejamos, que todos procuramos, né? Desejamos para nós, para a nossa família, para o nosso próximo. Jesus nos ensina a desejar até aos inimigos, né? Desejamos para o nosso país, para o nosso planeta, mas passamos por um momento difícil da nossa história, um momento de muitas tribulações individuais e tribulações coletivas, né? Que nos fazem questionar, nos fazem, por vezes, até duvidar, né, de muita coisa, pôr nossas certezas em xeque. Então, falar da paz em tempos difíceis é um tema que fala de esperança, de confiança, dos ensinamentos do Cristo, também das nossas tristezas e inseguranças, mas é na palavra do Cristo onde nós encontramos a referência, né, e o nosso porto seguro, né? Então, todos nós pensamos e desejamos, né, a paz, que é uma aspiração de todos nós e também que foi uma promessa do Cristo, né? E é muito disso que eu gostaria de falar, né, durante toda a nossa conversa, né? Embora seja algo tão fugidio, um conceito até um pouco difícil de ser definido, né? Difícil se fosse perguntar o que é a paz. Muitas vezes nós definimos a paz por aquilo não que ela é, mas pelo que não é, né? Que temos muito claro que não seja a paz nas nossas vidas, né? Então, inicialmente, se nós pensarmos em paz, muitas vezes nós vamos falar das suas oposições, daquilo que não é a paz. E o que é que não representa a paz nas nossas vidas, que não representa essa aspiração pacífica para nós, né? A paz nós sabemos, temos essa convicção de que não é. Guerras, violência, conflitos, agressão, sofrimento, opressão, fome, dor, doença, agitação, desconfiança, desespero, raiva, ódio, ressentimento. Então, essas são palavras, né, em experiências humanas que se opõem ao conceito de paz, né? Isso nós temos claro, né? Mas, então, o que é a paz? Essa coisa boa, né? Porque se ela se opõe a tantas coisas negativas, né? O que é esse sentimento, essa aspiração nossa que é tão positiva e tão agradável que, inclusive, nós desejamos a todos, né? É um cumprimento, é uma saudação muito boa, que a paz esteja convosco, né? Desde os tempos do Cristo, né? Deseja-se a paz a todos, nós desejamos aos amigos, desejamos tanto assim que, inclusive, a humanidade criou, no início do século, a qual é a maior honraria que se pode dar a uma pessoa, senão o Prêmio Nobel da Paz, né? Para aqueles que lutam, que buscam, que trabalham pela construção da paz no mundo, né? A palavra paz vem do grego, da palavra pax, uma palavrinha pequenininha, né? P-A-X, que no grego significa calma ou tranquilidade. E no latim, a paz, de acordo com a cultura e a compreensão do povo latino, né? Está mais ligada, a palavra paz vem da passem, que significa ausência de violência ou guerra. Também é uma das compreensões possíveis para a palavra paz. E no plano pessoal, o que significa a paz para nós, se não um estado de espírito isento de ira, desconfiança, de um modo geral, é a ausência de sentimentos negativos, né? Então, quando nós buscamos ou desejamos a paz,
quando alguém recebe um prêmio Nobel da Paz, né, nós estamos nos referindo à ausência de sentimentos ou práticas negativas, e por oposição às práticas ou sentimentos positivos. Aí eu gostaria de pedir a Jaqueline que colocasse para nós o primeiro slide, com algumas frases, né, que eu busquei, né, na internet a respeito da paz, de pessoas as mais variadas, desde Napoleão Bonaparte, Buda, Bob Marley, Adolf Hitler. Você pode exibir para nós, Jaqueline? Isso. Vocês estão me ouvindo? Eu posso continuar falando, Jaqueline? Pode. Jaqueline? Estamos ouvindo, sim. Tudo bem. Então, rapidamente eu pediria que vocês dessem uma olhadinha, né, nessas frases, que são o pensamento de algumas pessoas bastante conhecidas, figuras históricas, falando sobre a paz, né? Pessoas, algumas conhecidas, né, por serem devotadas e buscarem a paz, outras nem tanto, né? Como grandes vultos da história, né? Alguns menos afeitos à paz e sim à guerra, né? E nós vemos aí, por exemplo, Sun Tzu afirmou que o objetivo da guerra é o quê? A paz, né? Enquanto outros dizem que a paz não pode ser atingida à força, mas sim pelo entendimento, como Albert Einstein. Buda, que afirmou que a paz vem de dentro de nós e não é algo exterior, né? Napoleão afirmou que a paz é uma palavra vazia de sentido, porque ela precisa, se ela não for gloriosa, né? Então nós temos aí algumas frases a respeito da paz para nós pensarmos sobre como os seres humanos ao longo da história pensaram e entenderam a paz. Uma pequena amostra, né? Muito pequena, né? Algumas que se referem à guerra, né? Várias delas até citam a guerra como uma companheira, né? Eu prefiro perder e ganhar a paz, né? Então, são algumas afirmações que eu procurei para nós pensarmos a respeito, né? Depois eu vou pedir para a Jaqueline colocá-la novamente, mas voltando, né, para a nossa conversa, eu gostaria que nós pensássemos o seguinte: de acordo com essas frases, com tudo que a gente conhece, né, no senso comum sobre a paz, nós poderíamos perceber o quê? Que a paz não é um conceito absoluto. A paz não é algo sobre o qual haja um consenso. Por quê? Porque a paz é sempre relativa, né? Ela está ligada a uma compreensão que depende do nosso tempo, ou seja, da nossa época, né? Paz é um conceito que varia de acordo com a época em que nós vivemos, né? O que foi paz em outras épocas da história não representam mais hoje. Então, nós temos o conceito de paz ligado ao nosso tempo, à nossa época, ao nosso meio onde nós vivemos, à nossa cultura, ao nosso sistema de crenças, aos nossos desejos e aspirações, né? E também, e principalmente, eu diria, ao paradigma filosófico, a partir do qual nós compreendemos a existência. Que paradigma seria esse, né? Ou materialismo ou espiritualismo. Porque a gente pode entender que pensar a paz, né, para pensar no que seja paz, é importante entender de que perspectiva. Porque a paz do materialista diverge da paz daquele que é espírita ou espiritualista, né? Então, pensando a partir dessas variáveis todas, né, nós afirmaríamos, nós encarnados, né, do nosso ponto de vista, o quê? Que a paz não é algo possível. Porque o que é paz hoje pode não ser amanhã, ou ainda hoje não ser para outros povos, né? Para outras pessoas que têm compreensões diferentes do que seja a paz, né? Para as suas vidas e para as vidas, né, da sua coletividade. Então, do ponto de vista humano, eu refleti muito, né? E fiquei pensando como definir o que seja paz, né?
porque ela é fruto de aspirações diferentes, diferentes objetivos, desejos e crenças. Então, seria difícil chegar a um consenso. Por sorte, nós temos um parâmetro, que não é o parâmetro humano, que não é o paradigma materialista, né? E que, qual seria esse parâmetro, senão os ensinamentos do Cristo, né? Então, o Cristo seria o nosso parâmetro principal para definir o que seja a paz. Então, nós não vamos falar da paz da nossa época, ou da paz da Idade Média, ou do que foi a paz na época do Cristo, e sim da paz que o Cristo nos ensinou, né? Como nosso guia e modelo. Então, buscando os ensinamentos do Cristo, nós temos lá no Evangelho de João, capítulo 14, eu gostaria de pedir a Jaqueline que colocasse para a gente na tela, né? Um pequeno versículo que traz muito ensinamento, muita reflexão para o nosso estudo. Só um minuto. Esse primeiro tópico que fica na tela para vocês, né? Jesus nos afirmou que, né, através das palavras de João, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Nessa afirmação, pode tirar, Jaqueline, por favor. Obrigada. Depois nós vamos retornar, né, a esse slide para ver a segunda citação, tá? A segunda afirmação de Jesus. Eu acho, além de belíssimo do ponto de vista da escrita, né, da literatura, a construção literária, a profundidade, né, e a grandeza dessa afirmação de Jesus, quando nos diz o quê? Que ele nos deixa a paz, mas não aquela como o mundo nos dá, né? Só essa afirmação nos daria muito tempo de reflexão, de análise, né, de debate. Então, a partir daqui, eu procurei investigar, né, buscar argumentos dentro do Evangelho para entender o que seriam a paz do mundo e a paz do Cristo, né? Por quê? Porque nós vemos nessa afirmação do Cristo um oferecimento, uma oferta que Jesus nos faz, né? Uma promessa, porque ele nos deixa a paz, mas não a paz do mundo. E aí nós precisamos pensar que paz é essa que Jesus nos dá e que paz é essa que ele não nos deixa, né? Porque nós precisamos entender em qual paradigma desses nós estamos pensando, refletindo e orientando nossas existências. Que paz é essa que nós aspiramos para nós, né? Então, nessa afirmação, Jesus nos faz uma oferta. Ele nos diz que deixará paz, né? E não vamos crer que Jesus oferecesse alguma coisa que não fosse possível. Então, quando ele diz que nos deixa a paz, ele está afirmando categoricamente. Então, nós não podemos, a partir daí, julgar que a paz não seja possível, porque é, né? Quando Jesus faz essa afirmação, ele nos diz que vai nos deixar a paz. Mas que paz é essa, né? Ele vai dizer que a paz é a minha paz. Então, nós vamos ver que paz, a que se refere a paz do Cristo, né? Então, nós podemos concluir o seguinte: quando Jesus faz essa afirmação, ele não se refere à paz da sua época. As palavras do Cristo não são circunscritas à sua época, nem ao grupo a que ele se referia, à sua cultura. As palavras do Cristo são palavras de vida eterna. São palavras, né, para todas as épocas, para todas as culturas, para todos os povos, né? Então, Jesus deixa claro aí, com a sua promessa, que existe um conceito de paz que não é relativo, que é essa paz humana. Essa paz que depende do tempo, que depende das condições materiais, que depende da cultura, das crenças, do desejo. Existe uma paz que está acima desses relativismos. É essa paz que Jesus nos oferece, porque as suas palavras não estão circunscritas a uma época, né? Então, é esse tipo de paz, a essa paz que Jesus se refere, né? Não uma paz relativa, né? E a paz do Cristo, então, teria que parâmetros.
O que seria essa paz, essa bem-aventurança, essa serenidade, ausência de sofrimentos que o Cristo nos oferece, né? Quais os parâmetros para essa paz, se não a vontade do Pai? Vamos pensar que em muitos momentos Jesus se referia à vontade do Pai, à casa do Pai, aos desígnios do Pai, né? Então Jesus o tempo todo manifestava estar em comunhão com o Criador, né? Tanto que Jesus afirma: não creis que eu e o Pai somos um? Quando ele conversa com seus apóstolos. A todo instante, Jesus relembra que ele está na terra a serviço da vontade divina, a serviço do Criador, né? Então, quando Jesus nos oferece a paz dele, a paz do Cristo, ele está se referindo, na verdade, ao Criador, né? E como se expressa para nós a vontade do Pai, se não através das leis divinas que nós conhecemos, através do Consolador prometido, né? Que veio dar cumprimento, né? Dar explicação a tudo que o Cristo nos ensinou e aquilo que não pôde ser dito, né? Como ele esclarece, né? Quando nos afirma lá no Evangelho de João também, que rogará ao Pai que ele nos mande um outro consolador. Então Jesus veio com na sua missão consoladora, mas pede ao Pai que nos mande um outro consolador, que trará principalmente o que senão a paz, né? Prometida e reafirmada nos seus ensinamentos e na doutrina espírita, né? Então, quando Jesus faz essa oposição entre a paz do mundo e a paz do Cristo, que seria aquela que está ligada à vontade do Pai, né? À justiça divina, às leis, né? As leis morais, né? Como nós as conhecemos, né? Nós podemos ter certeza que existe uma distinção, que é uma outra passagem interessante, eu não sei se vocês se recordam, mas é uma passagem do Evangelho de Mateus que sempre me intrigou muito, né? Quando eu era mais jovem, eu questionava muito essa passagem, eu achava muito estranha, porque Jesus afirmou em dado momento que não veio trazer a paz à terra, mas o quê? A espada, né? Então, no Evangelho de Mateus está lá: não pensem que vim trazer paz à terra, pois vim trazer a espada, né? Pois vim. Isso. Obrigada, Jaqueline. É verdade, eu tinha esquecido que está no slide. Olha só o segundo tópico. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, né? E aí a gente vê que Jesus continua afirmando: para que fiquem contra seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então, sempre me pareceu intrigante essa afirmação. Mas ela, sendo analisada com a primeira afirmação do Cristo que vinha nos trazer a paz, só reforça a ideia dessa dualidade entre uma paz que é oferecida pelo Cristo, né, que é o nosso modelo e guia de perfeição moral, e uma paz do mundo, porque é essa que o Cristo não veio trazer. Porque se ele nos disse que deixaria a paz e em outro momento ele diz que não veio trazer a paz, então quando ele diz que não veio trazer a paz, ele está se referindo a outra paz, não àquela que ele já havia afirmado que nos deixaria. Então, Jesus confirma essa dualidade, mostrando que a paz ela pode ser entendida do ponto de vista material, do ponto de vista humano, que é essa que ele não veio trazer, mas sim a espada. E como entender a espada se não essa representação da justiça divina, né? Porque a espada é, metaforicamente, uma representação, né? Um dos símbolos da justiça. Então, quando Jesus diz que vem trazer a espada, ele está se referindo à sua mensagem, né? De justiça divina, né? E a gente precisa lembrar que nem sempre a justiça divina ela favorece o que nós entendemos como paz, como satisfação dos nossos desejos temporais, dos nossos objetivos, né, pessoais. Então, aí eu trouxe alguns questionamentos que
talvez a gente se faça quando estude sobre paz, né? Quando reflita sobre esse tema, principalmente na época que nós vivemos, que parece que aquilo que a gente menos vê, que a gente menos tem em torno, é isso que mais aspiramos, que é a paz, né? Numa época tão difícil, uma época tão conturbada pela qual nós estamos passando. Então eu me perguntei e compartilho com vocês. Necessariamente, viver a paz do Cristo significa então estarmos em paz enquanto paz no mundo? Ou seja, será que a paz do mundo corresponde à paz do Cristo? Quando nós estamos em paz com Cristo, necessariamente estamos tranquilos, bem, em paz no mundo? Essa é uma coisa a se pensar, porque nós aspiramos, desejamos a paz, mas a gente pensa naquela paz, tranquilidade, bem-estar, satisfação das nossas necessidades. E será que sempre essas nossas aspirações correspondem à paz que o Cristo disse que nos deixaria? É uma coisa a se pensar, né? Segunda questão importante, a paz do Cristo significa necessariamente a ausência de conflito? Estarmos em paz, segundo os ensinamentos do Cristo, essa paz que o Cristo disse nos deixar, será que ela corresponde à ausência de conflitos, de sofrimentos, né? É também algo a se pensar, né? Porque do nosso ponto de vista, paz é sossego, né? É tranquilidade, calma. E a gente continua, né? Pensando o seguinte: o que podemos nós então fazer para viver a paz do Cristo? O que significa agir conforme a vontade do Pai? Porque pensemos nós, né? Nós vimos que existe uma distinção entre a paz que o Cristo nos ofertou, que é essa paz que coincide com a vontade, né, do Pai, do nosso Criador, e existem os nossos conceitos relativos de paz, né? Será que é possível nós termos a paz do Cristo, né? Nesse ambiente de serenidade, de tranquilidade que nós buscamos, que almejamos, da paz interior, dessa paz, né? Dessa vida tranquila que nós almejamos? Porque pensando desse modo, no mundo e na época que nós vivemos, nós poderíamos pensar que seria impossível, né? Porque se uma coisa corresponde à outra, olhando em volta, a gente pode se arrastar ao desespero e pensar que não existem possibilidades para nós no momento histórico que nós passamos, né? Mas aí, de onde estaria a convicção da paz que o Cristo nos ofereceu? Porque ele não disse que seria impossível nós vivermos em paz, mas ele não disse que nós teríamos um futuro tranquilo, conforme os nossos desejos e necessidades, uma vez que o Cristo afirmou o quê? Que a felicidade, né, do reino de Deus não é deste mundo, né? Então, quando ele nos diz isso, ele nos lembra o quê? Que a felicidade e a paz são algo a construir, né? São construções futuras. E aí nós podemos lembrar o seguinte, né? Que para viver a paz do Cristo, nós precisamos, como Cristo, estar em sintonia com a vontade do Pai, que não é só do Cristo, né? Uma vez que nós somos também criaturas desse mesmo Pai, somos irmãos, né? Então, qual seria, né, o caminho para essa paz, senão o próprio Cristo, os ensinamentos do Cristo, né? E vamos pensar que o Cristo nos deixou as pistas, né? O Evangelho é todo um livro de pistas, né? Para alcançar a grandeza da criação e compreendermos a vontade do Pai, né? A doutrina espírita nos fala de leis, lei divina, lei de conservação. O Evangelho traz de forma alegórica, né? Nos trouxe essa mensagem que é, na verdade, um conjunto de pistas de como vivermos conforme os ensinamentos e os desejos do Criador. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui está claro uma referência à paz do Cristo. Qual o caminho para essa paz do Cristo, senão o próprio Cristo e seus ensinamentos?
né? Então, nós podemos inferir assim que seguir o Cristo, seguir os seus ensinamentos é o caminho para a paz, né? Mas como Jesus resumiu a vontade do Pai, né? Se não segundo o que ele chama de seu mandamento maior. Vamos relembrar que Jesus nos resumiu, né, toda a moral cristã em 2 ensinamentos, né? Que ele chama de um mandamento maior, que eu gosto muito sempre de relembrar, que é coisa que a gente não pode esquecer nunca, né? Que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento, né? E o segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus nos oferece a paz, mas diz que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é o caminho para a paz, né? E que se ele e o Pai são um, e o ensinamento maior é esse, a gente vê que todas essas coisas se articulam, nos mostrando como encontrar paz, né? Então a gente vê que a paz está ligada a essa conexão, a essa vinculação que nós vamos estabelecer com o Criador, através dos seus ensinamentos, através da nossa harmonia com as suas leis, né? E se isso é a paz, a ausência da paz seria a nossa desconexão, o nosso afastamento desses ensinamentos que são toda a base dos ensinamentos do Cristo, que resumem toda a lei dos profetas, é o ensinamento maior do Cristo, né? Ele assim o define, né? E aí, isso me fez lembrar de Francisco de Assis, né? Um servo fiel do Cristo, né? Talvez um dos melhores que a humanidade conheceu, que tenha, né, referência. E Francisco de Assis, no século XII, né, naquele seu poema belíssimo, que é chamado Oração de Francisco de Assis, ele nos diz o quê? Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz, né? Quando Francisco de Assis faz essa súplica, né, ele está pedindo em nome de todos nós, que nos faça um instrumento da paz do Cristo. Então, o que ele nos mostra através desse pedido, né? Que nós somos instrumentos da paz do Cristo. E a paz do Cristo não é algo individual, né? Não é algo para nós vivermos individualmente, né? Que nos vai trazer alegria, bem-estar e satisfação. Ser um instrumento da paz do Cristo é uma forma de estar no mundo, né? De promover a paz, né? Por quê? Porque na dimensão de Francisco de Assis, a paz não é algo a ser alcançado individualmente, mas sim uma aspiração, uma construção coletiva, uma construção para o mundo, para o outro, para o próximo. E isso se confirma no mandamento maior: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, ser um instrumento da paz é amar ao próximo, é ser um instrumento da paz do Cristo no mundo, é realizá-la na nossa existência, né? Isso seria ser um instrumento da paz. E vamos pensar, gente, quando eu lembrei da oração de Francisco de Assis, logo me veio a lembrança que o próprio Francisco de Assis recebeu do Cristo a incumbência de ser o responsável, né? O mentor de quê? Da transição planetária, daquilo que nós chamamos, nos nossos momentos, né, de preocupação, de tristeza, de fim dos tempos. Está lá, né? Manuel Filomeno nos traz essa mensagem no livro Perturbações Espirituais, né? Então, seriam Francisco de Assis e sua falange os responsáveis por esse momento de transição que nós vivemos no nosso planeta, onde a paz parece se esconder e fugir de nós a todo instante, né? Porque nós vemos tantas situações de conflito, de desordem, que pensamos não ser possível, né? Mas Francisco de Assis, Jesus nos prometeu essa paz, Francisco de Assis nos mostra o caminho, né? Quando afirma
né, quando pede ao Senhor, fazê-lo um instrumento da paz do Cristo, né? E nos deixa isso como lição, como uma outra pista de como buscarmos a paz. Não a paz para nós desfrutarmos, mas a paz que nós podemos representar no mundo, a paz que nós podemos construir e podemos oferecer, né? À nossa época, àqueles que nos cercam. Então, isso me fez pensar, né, sobre algumas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E o nosso tempo está correndo. Eu disse que falava demais, né? Então vamos encaminhando aqui para as nossas conclusões a respeito da paz do Cristo, que é essa, né? Aquela que nós almejamos, né? Verdadeiramente como cristãos, né? E que podemos colaborar para a sua promoção no mundo, né? Então nós podemos afirmar que a paz do Cristo necessariamente se refere ao bem-estar coletivo e não ao bem-estar individual. Esse bem-estar individual e essa satisfação referem-se à paz do mundo. É aquela que todos sabem como alcançar, né? Na condição evolutiva em que nos encontramos. Então, buscar a paz do Cristo é pensar na paz para todos, para muitos, né? E não só para nós. E isso está lá, gente. Está lá linkado com um mandamento maior, que é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, fazermos da nossa paz a paz alheia. E que uma dependa sempre da outra, né? Porque paz não é, a verdadeira paz não é individual, mas coletiva, né? Também a paz do Cristo atende à necessidade de consolação e bem-aventurança. Mas a paz não significa o fim dos sofrimentos. Jesus nunca nos prometeu isso, né? Tanto que Jesus nos prometeu o quê? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão o quê? Consolados. Os aflitos serão consolados, mas não terão fim os seus sofrimentos, porque os sofrimentos não dependem do Cristo ou da vontade divina, né? São inerentes à nossa condição, mas o Cristo nos ofereceu a consolação. Então, a paz é uma construção coletiva, mas que não necessariamente vai pôr fim a todos os sofrimentos e tribulações materiais, até porque nós não somos só matéria. Estamos na matéria, mas não somos só matéria, né? Por quê? Porque, além disso, a paz do Cristo não corresponde à paz do mundo, à paz material ou exterior, né? Muitos missionários, muitos espíritos, né, de grande estirpe, encontraram a paz do Cristo, mas em meio a severas tribulações. Vamos pensar naqueles grandes espíritos que nós admiramos, né, quando estiveram na Terra. Vamos pensar em Francisco de Assis, vamos pensar nos primeiros cristãos, nos apóstolos do Cristo, vamos pensar nos médiuns, né, que hoje nos representam. Vamos pensar em Francisco de Assis, vamos pensar em Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, né, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, foram todos, né, espíritos de alta estirpe que viveram pela paz, para a paz coletiva, não só a sua paz, a sua satisfação, mas não tiveram uma vida tranquila. Vamos pensar que nenhum deles viveu a paz do mundo, né? Mas sim essa paz do Cristo, a paz do próximo, a paz coletiva, a paz consoante o ensinamento maior do Cristo, né? E também lembremos que a paz do Cristo corresponde à serenidade, sim. Paz é um sinônimo de serenidade, mas não aquela serenidade que às vezes a gente, né, pensa e deseja, aquela paz sentado numa espreguiçadeira de frente para o mar, né? Ou, enfim, contemplando a beleza da natureza meramente. Isso é paz? Também. Mas não é essa a paz do Cristo apenas, porque a paz do Cristo não é contemplativa. A paz do Cristo é ativa. Ela é uma construção coletiva, solidária, né? E todos os grandes espíritos que estiveram na Terra nos deram o ensinamento que a paz do Cristo não é
feita apenas de alegria e satisfação individual. Pelo contrário, né? Então, o que seria a paz do Cristo senão a serenidade diante das tribulações? Porque todos os grandes espíritos que aqui encarnaram tiveram vidas extremamente atribuladas e ainda assim conheceram a serenidade do dever cumprido, da paz coletiva, do bem-estar do próximo, né? Pelo qual tanto trabalharam. Então, nós podemos concluir que a paz do Cristo é a paz em tempos difíceis. A paz do Cristo é essa paz atribulada, é essa paz, né, que se realiza nos tempos mais inglórios, nos tempos mais difíceis, de maiores tribulações, né, nesses momentos históricos tão difíceis que a humanidade já atravessou e que hoje novamente nos encontramos, né? Então, a paz do Cristo é essa paz, né, que é possível encontrar diante das tribulações, das angústias do nosso tempo, mas que ainda assim nos dá serenidade. Por quê? Porque nós temos a compreensão do que passamos, por que passamos, né? Nós temos a compreensão, a dimensão espiritual da nossa existência, e essa serenidade é a serenidade oferecida pelo Cristo. É a bem-aventurança prometida, né? E eu disse que não ia falar muito, falei demais. Jaqueline, vê para a gente o que a gente tem de comentários e perguntas que eu possa atender, né? Para que a gente possa ouvir o que o nosso público tem a comentar a respeito, né? Eu estou vendo aqui. A gente tem duas perguntas, tem vários comentários, mas a gente tem duas perguntas. A primeira pergunta é da Tatiana Silva, e ela pergunta o seguinte: Daniele, a nossa paz pode ser abalada por espíritos perturbadores? Eu acho que a nossa paz, essa paz que nós compreendemos e buscamos, né, tal como nós a entendemos, sim, essa é a todo instante abalada, né? Não só por esses espíritos perturbadores, mas por todas as dificuldades pelos quais passamos, né? Então, essa paz do mundo, essa paz que nós aspiramos, a paz enquanto serenidade, tranquilidade para as nossas vidas, conforto, bem-estar, sim, ela é frágil e ela pode ser abalada, sim, porque ela não é sólida, né? Porque ela é fugaz, porque ela se baseia, ela é relativa, né? Então, às vezes a gente fala, né, das pessoas, fulano se julga muito feliz, em paz, mas por quê? Porque tem todas as condições favoráveis para que se sinta assim, né? Mas e se as condições mudarem? E a gente sabe que quando a gente está no mundo, as condições mudam o tempo todo, né? Então, o que hoje pode ser felicidade e paz, no dia seguinte pode não ser mais, né? Então, essa paz que é relativa, que é circunstancial, ela pode ser abalada, sim. E a nossa condição, as nossas imperfeições, creio eu que nos deixam vulneráveis a isso. Agora, apoiados nos ensinamentos do Cristo, a gente pode encontrar essa convicção e essa firmeza que vão nos tornar mais fortes e menos suscetíveis a esses abalos, tanto do nosso meio, da nossa época, quanto das influências espirituais, quanto das influências do entorno, não só dos desencarnados, mas dos encarnados que nos cercam e que muitas vezes também nos tiram a paz, né? É o vizinho, é o parente, é o companheiro, é aquele familiar mais difícil. Eles não costumam abalar a nossa serenidade, a nossa paz, mas porque estamos vulneráveis, né? Então, a nossa condição ainda nos permite isso. Mas à medida que a gente se aproxima daquilo que o Cristo nos ensina, espera de nós, né? Nós tendemos a nos fortalecer, menos suscetíveis de estarmos a esses abalos. Né? Você disse que tem mais alguma pergunta? Sim, Dani. Pessoal, pedir para vocês coloquem aqui no chat as perguntas que a Daniele está respondendo. Vamos aproveitar essa oportunidade.
Tem uma pergunta aqui da Roberta Olmo. A Roberta fazendo pergunta aqui para gente. Daniele, por gentileza, nos fale sobre como podemos manter a paz diante de tantas notícias negativas. É uma pergunta difícil de responder. Eu acordo todo dia tentando me responder essa pergunta, né? Porque como nós falamos aqui, os tempos são muito difíceis. A gente vive numa época em que parece haver um predomínio absurdo do mal, né? Então a gente vive bombardeado o tempo todo de coisas negativas e temos a impressão que estamos imersos em tudo isso, né? Mas a gente tem no Cristo as respostas para isso, né? Então, o Cristo nos disse que nos deixava a paz, mas a paz dele, a paz que é do Cristo e a paz de Deus, a paz do Criador, né? Que é balizada por outros parâmetros. Então, não é algo exterior. Então, nós temos que pensar que a humanidade, assim como nós, atravessa momentos difíceis, né? Momentos que foram produzidos pelas nossas próprias escolhas, tanto individuais quanto coletivas, históricas, né? Então, hoje nós vivemos exatamente as consequências daquilo que foi semeado, né, em momentos anteriores. Disso nós não podemos fugir, né? Tá lá. O plantio é facultativo, né? Tem um ditado que fala assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, os tempos difíceis que nós vivemos hoje são a colheita de escolhas equivocadas que fizemos em vários aspectos da nossa vida, né? Material, também espiritual. Mas nós estamos, por isso, condenados, fadados ao sofrimento eterno? Nós, como espíritas, melhor do que outros companheiros, sabemos que não. Sabemos que o que vivemos hoje está de acordo com a justiça divina. Então, isso é um fator que deve nos acalentar o coração, que nos deve acalmar. A convicção na justiça divina. A convicção de que todo o sofrimento, toda a expiação, todas as angústias do nosso tempo, como são consequências de escolhas equivocadas, tem dia e hora para terminar. Por quê? Porque esses sofrimentos, todas essas informações negativas que nós recebemos, se são frutos de escolha, quando outras escolhas melhores forem feitas, quando nós conseguirmos, enquanto, né, humanidade, usar melhor o nosso livre-arbítrio, melhor nós estaremos semeando o nosso futuro. Então, os sofrimentos, eles têm data para acabar, né? Nós não estamos condenados ao sofrimento e estamos em processo evolutivo. Então, nós temos lá como certezas, né, como convicções para balizar a nossa serenidade, a nossa paz. A justiça divina. Então, se nós confiamos seriamente nessa justiça, nós entendemos que não há injustiça em nada do que passamos, né? E outra, lei do progresso. O progresso é inevitável. Ah, mas o mundo está perdido, nós estamos no fim dos tempos. Não, nós não vamos julgar que Deus, né, na sua perfeição, criaria algo para se acabar ou retrogradar. Então, nós estamos num processo, num momento difícil, porém, que caminha acompanhando a marcha do progresso. É que do nosso ponto de vista, né, de encarnados, esse ponto de vista, né, reduzido, é difícil perceber. Nós estamos em progresso e se confiamos nisso, podemos crer em dias melhores e podemos trabalhar, atuar, né, na construção desse mundo melhor que nós aspiramos. Então, as notícias ruins que nós, né, nos deparamos todos os dias, elas devem não nos desalentar ou desesperar, mas nos dar as condições e o desejo de construir um futuro diferente, fazendo outras escolhas, né, seguindo os ensinamentos do Cristo, né, transformando esses ensinamentos em práticas que vão nos dar um futuro, né, melhor, condizente com aquilo que nós aspiramos, tanto para nós, em termos de felicidade e realização, quanto para o
o nosso coletivo, né? Quanto para os nossos familiares e amigos, para o nosso país e para o nosso planeta, né? Não sei, acho que falei demais, né? Mas eu espero ter alcançado, né, aquilo que precisava lembrar, né, com relação à pergunta da Roberta, o comentário dela, né? Um beijo, Roberta. Obrigada pela participação também. Mais alguma coisa, Jaqueline? Oi, Dani. Então, eu estou vendo aqui, a gente tem só mesmo comentários. Acho que Sim, você eu pode não dar consegui ver todos, isso. né? Porque passa muito rápido. A Roberta está contando aqui pra gente que aprendeu com o seu Galdino, que é um moço lá do centro, que o maior sentimento que devemos desejar ao outro é a paz, mas paz com P maiúsculo. Uhum. Aquela que, independente do que se passa no exterior, e também aquela que está presente no coração do cristão que já entendeu o sentido da vida aqui na Terra. Exatamente. A Tainá comentou aqui pra gente que a problemática é exatamente essa, ela estava concordando com você na sua fala. Muitos acham que a paz é algo individual, só para os meus e não para o coletivo. Por isso, parece não haver desenvolvimento moral do homem na visão de alguns. Perfeito. Exatamente. E aí a Tainá falou mais um pouquinho. Ela falou assim: os aflitos serão consolados, mas aqueles que sabem sofrer, entre aspas, sabem passar pelo momento de dor como uma fase de aprendizado, principalmente no momento de pandemia, nesse momento em que o planeta passa por tantas transformações, ou melhor, o ser humano passa por transformações morais. Por isso, a importância de lembrar qual é a paz do Cristo, como você falou. Exatamente. Comentando as palavras da amiga, né, que fez esse último comentário, eu não atentei para o nome dela, que você falou, é Tainá? É a Tainá Almeida. Então, a Tainá falou sobre esse momento de transformação, né? E é exatamente o que nós vivemos, um momento de transformação, um período histórico curto, mas que para nós, do ponto de vista que nós enxergamos, né, como encarnados, parece muita coisa, mas é um pequeno e um breve momento da história da nossa humanidade, né? Mas não existe transformação sem desorganização, sem essa aparente desordem, né? Sem essa angústia, sem essa apreensão, porque toda transformação exige mudança. Mudança exige movimento, movimento exige esforço. Muitas vezes, né, a transformação é dolorosa. Vamos ver a borboleta, a lagarta se transformando em borboleta. Não é fácil, né? O crescimento, a transformação da criança em adulto, exige um esforço, aprendizado, conflitos. Então, é esse conflito que nós estamos passando. É porque nós estamos, né, pequenininhos, olhando para esse entorno, né, e vemos um momento, damos uma dimensão muito maior do que ela tem, porque é muito maior que nós. Mas, na verdade, é um momento, né, é um breve momento na nossa história, né? E eu gostaria, né, de lembrar, só eu acredito que já encerrando, nós já devemos estar na hora de encerrar, né? Encerrando os comentários, eu gostaria de lembrar, queria pedir a você que colocasse para nós, Jaqueline, por favor, aquele primeiro slide que eu tinha pedido, só para a gente buscar uma frasezinha, uma palavra do Cristo, que eu acho fundamental para a gente encerrar e guardar. Você pode colocar para a gente? O primeiro slide. Não, eu digo o primeiro de texto, que tem uma citação do Evangelho de... Não, o primeiro, desculpa, o segundo. Me confundi aqui nos slides. Isso, vamos lá. Jesus nos disse, deixo-vos a paz, a paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turve o vosso coração, nem se atemorize, né? Isso me deixa assim enternecida, né? Essas palavras do Cristo, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, né? Então, assim, Jesus nos adverte através disso. Quando ele diz, né? Quando ele nos diz que não
sintamos temor, não sintamos medo, é porque tempos difíceis viriam. E o Cristo, né, como governador espiritual do nosso planeta, muito bem sabia disso, né? É um processo natural esse que nós passamos. Lá no Livro dos Espíritos está muito bem descrito, né? O processo de evolução dos planetas. E nós estamos num momento decisivo de transformação. Difícil, doloroso, né? Muito doloroso. Porém, o que o Cristo nos pede? Não se atemorize, ou seja, não tenha medo, confie. Jesus nos prometeu a paz e nos deixou a paz e nos mandou o Consolador prometido, né? Então nós temos aí as promessas do Cristo sendo cumpridas, né? Então vamos procurar sentir a essência dessas palavras, né? E buscar não sentir esse temor que bate à nossa porta, que tenta nos arrastar para o sofrimento, para a angústia, né? E sim passar por esses sofrimentos que no momento são inevitáveis, mas com essa confiança nos ensinamentos do Cristo, porque isso ameniza a dor, ameniza o desespero e nos faz ver o propósito de tudo isso que nós estamos passando. Porque esse momento, por pior que seja, ele tem um propósito e tem um tempo de acabar esse sofrimento, né? Então vamos confiar nos ensinamentos do Cristo, não nos desesperar, não nos apavorar, né? E viver esses ensinamentos. Então, como a gente se equilibrar diante de tudo isso? Nesse momento, né, tão difícil que a gente está vendo. Se equilibrar para nós e para o nosso próximo, para aqueles que estão próximos, né? Então, isso que eu compartilhei hoje com vocês foi a minha reflexão, tem sido a minha reflexão, e eu acho que vale a pena a gente se apegar a essa ideia, né? A essa compreensão do que seja a paz do Cristo, porque é possível. A paz é possível. Eu tenho essa convicção. Eu creio que o Evangelho, né, os ensinamentos do Cristo podem nos alimentar essa convicção. E é isso que eu tentei compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham sentido, né, como eu sinto, a emoção dessas palavras do Evangelho, desses ensinamentos. Guardem, né, todos conhecem, vocês são companheiros da Casa Espírita, né, mas é sempre bom relembrar aquilo que a gente sabe, mas precisa estar relembrando sempre, né? Fiquei muito feliz com a presença de cada um e desejo uma ótima semana a todos, né? Uma ótima semana e um ótimo trabalho essa Casa Espírita linda, que tem um trabalho tão abrangente, tão bonito, né? Um beijo para a Jaqueline, que eu conheci recentemente, tá? Desejo que fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.